Graça e paz a todos, bom dia, bom dia, bom dia, que dia lindo, dia maravilhoso. Olha como está esse céu neblinado, essa relva caindo sobre o nosso corpo, que maravilha, né? E hoje, hei de falar algo muito importante para a sua vida, para as nossas vidas. Eu creio que todos os vídeos que foram gravados até aqui, todos os nossos conteúdos que você assistiu foram importantes, mas para mim o mais importante para você ouvir e assistir é esse aqui, porque certamente vai falar com algo que você precisa muito ouvir nesta manhã. Portanto, continue se inscrevendo no nosso canal, certo? Para você poder receber todas as nossas notificações. Mesmo que os nossos vídeos não tenham essa total qualidade, né? As palavras podem sair até erradas muitas das vezes, porque eu sou daqui da roça, né? Mas o importante é você valorizar o nosso conteúdo, que é a palavra de Deus. É algo importantíssimo para nós ouvir nessa manhã. E hoje eu pergunto para você: o que nós viemos fazer aqui nessa terra? Né? Qual é a nossa principal razão de viver aqui na terra? Por que viemos? O que somos na verdade? E para onde iremos após a morte? Né? Fica uma pergunta matutando na nossa mente, na nossa cabeça, né? Por que razão nascemos, vivemos e morreremos? Por que razão? Deus, Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo o que nele há. No sétimo dia, o Senhor descansou do seu trabalho para preparar algo muito importante dentre todas as suas criações. O homem, o ser homem, o ser humano, melhor dizendo. E ele preparou de uma forma tão especial, mas tão especial, que demorou 7 dias. Ele deu uma estacionada nas coisas que ele criou: céu, terra, mar, todos os elementos da terra o Senhor criou. Mas ele deixou para criar o homem no último dia do seu trabalho de criação, que foi formar o homem do pó da terra. E fez conforme, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E alguém pode estar perguntando: por que motivo isso aconteceu? Foi um grande motivo, foi ele que quis fazer assim. Ele, dentre toda a sua eternidade, séculos dos séculos dos séculos da sua existência, ele resolveu criar algo para lhe agradar, lhe louvar, para fazer-lhe a sua vontade. E o que foi que ele fez? Formou o homem do pó do barro dessa terra e tornou-se alma vivente. Mas o homem, ele andava sozinho no jardim. E Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Formarei também a mulher para ser a sua ajudadora, a sua conjuntora. Então, Deus colocou um sono profundo em Adão. E durante aquele sono profundo, Deus retirou de uma das suas costelas e formou a mulher. Dado-se ao nome Adão e Eva. Daí a criação, né? A criação do homem. Né? O homem e a mulher andaram livremente, sem nenhuma maldade, não conheciam o pecado, não sabia que estavam nus, mas eram puros, sem pecado, sem maldade, sem malícia. Mas chegou um momento em que eles foram enganados pela serpente, a astuta serpente. Essa história você já conhece.
E aí entrou o pecado no mundo, né? Por meio da desobediência de Adão e Eva, aconteceu que eles comeram da fruta proibida e deu a luz ao pecado. Tiraram deles a simplicidade, tiraram deles a inocência e o homem passou a conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhece o bem e o mal. Daí em diante, o pecado se alastimou na face dessa terra. Deus deu as suas proporções, né, para o homem e para a mulher. Para Adão, deu-lhe a ele trabalhar muito e viver do suor do seu próprio rosto. E da mulher, a sua missão de sentir muitas dores na hora do parto. E assim sucessivamente. Assim sucedeu que Adão e Eva sofreram muitos e fizeram várias nações. Foram reproduzindo, coabitando, e a terra se encheu. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor, né? E Deus fez o homem perfeito, sem maldade, para que ele vivesse eternamente. Porém, aconteceu esse incidente que tornou-se o homem conhecedor do bem e do mal. Tanto que Deus se arrependeu. Pois é, o próprio Deus se arrependeu de ter feito o homem na face dessa terra por causa da maldade do seu coração. Muita maldade no seu coração. Pensou Deus em destruir o homem na face dessa terra de uma vez por todas, acabar com tudo. Mas dentre esses homens, existia um homem chamado Noé, que agradava muito a Deus. E Deus, com o seu grande olhar de misericórdia, deu mais uma chance ao homem na terra, de dar a ele a vida. E assim a história de Noé você conhece, né? Mandou Deus Noé construir uma grande arca para salvar o povo. Só que as pessoas não queriam se salvar, achavam que Noé estava ficando maluco, né? Então Noé deu a oportunidade às pessoas entrarem na arca e se salvar. Porém, só quem se salvou foram os filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé. E sua esposa também. Se salvaram. Deus fechou a arca e veio o grande dilúvio, né? Acabando com tudo, encheu a terra de água. Daí chegaram num porto e Noé agradeceu a Deus, né, com sacrifício, por mais uma chance dada ao homem na face dessa terra. Depois disso tudo, a trajetória, a história bíblica dos grandes homens de Deus, das mulheres, todos os feitos, sacerdotes, profetas, homens de Deus na terra, seguiram o mandamento da lei de Moisés e assim sucessivamente. Se eu for contar tudo, vai tomar o tempo todo e você não vai assistir esse vídeo todo. Então assim, o que aconteceu lá na frente? A maldade do homem era tanta que Deus se aborreceu com o homem na terra mais uma vez, mediante a tanto sacrifício, a tantos holocaustos. Quanto mais os sacerdotes se santificava e pagava sacrifício ao Senhor, mas o povo no outro dia pecava diante dos olhos de Deus e Deus se aborreceu. Mas lá na glória, Jesus Cristo já existia, estava ao lado do Pai, né? E conversando entre eles, e o Senhor Jesus, pela sua tão grande misericórdia, disse para Deus assim, por certo falou, né? Pai, tenha paciência com esse povo na terra. Ele não sabe discernir nem o bem nem o mal. Então, naquela conversa tão carinhosa, tão íntegra entre Deus e o Senhor Jesus, e num dado momento ele talvez poderia ter dito assim, mas criamos um homem com tanto sacrifício, demorou tanto para nós criarmos o homem, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, e de repente vai acabar tudo. Vamos dar uma chance para ele, mais uma chance para ele. Olha a segunda chance. Deixa eu ir lá embaixo e morrer pelos pecados dele. Deixa ser eu o último sacrifício
para a salvação da humanidade. Aleluia! E assim, Deus, o Pai, concedeu essa petição ao Senhor Jesus. Estou fazendo um parâmetro de uma parábola. Mas foi justamente isso que aconteceu. E assim Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas viva eternamente. É questão de vida ou morte. Dessa vez foi para valer. Veio o Senhor Jesus Cristo sofrer por você e por mim, no madeiro de cruz, vertendo a sua última gota de sangue, para eu poder estar anunciando para você essa mensagem de paz e de esperança para a sua vida. Então, por que você me pergunta? O que viemos fazer aqui na terra? O que somos e para onde iremos? A resposta é: você veio para essa terra para uma finalidade, que é uma missão de salvar a sua alma. E por que você existe? Por que você vive? Para você desfrutar das maravilhas de Deus e cumprir a sua missão até o dia determinado por Deus. E a morte? Para onde iremos? E aí que está o problema. Será que você sabe para onde você vai depois da sua morte? E com quem você vai? Será que você vai para o céu? Será que você vai para o inferno? Será que você vai para o purgatório? Será que você vai ficar dormindo o tempo todo? Pois é. Esse aí é o grande motivo. É a razão desse vídeo ser pregado aqui hoje. Pela vinda de Jesus Cristo, pelo sacrifício vivo que Ele fez por você no madeiro de cruz, Ele quer salvar a sua alma e quer te levar para a glória dEle, para morar com Ele eternamente. Mas tem outro lado da história, que é: a palavra de Deus fala, lá em 16 de São Mateus ou São Marcos, salvo erro, o Senhor deu uma ordem aos seus discípulos para ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já é condenado. Não é Beni que está falando, não. Não é Beni criando estratégia para tentar lhe convencer, não. É a Bíblia Sagrada que fala essas palavras. Se você não crer e não obedecer a palavra de Deus, você já é condenado. Condenado a quê? A quê? A resposta é essa: condenado ao fogo eterno. Ah, mas eu não acredito nesse negócio de inferno, não. Não acredita? Pois eu acredito plenamente, e a Bíblia diz que existe. E aqueles que não foram achados escrito o seu nome no livro da vida serão lançados dentro do lago de fogo, né? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, meu amigo, minha amiga, para onde nós iremos após a morte? Só depende de você, né? Depende de você dar ouvido a essas palavras, receber aí no seu coração e um dia fazer um concerto com Deus para servir a Ele em espírito e em verdade, né? Obedecer a sua palavra, temer os seus mandamentos, ser fiel até o fim e receber a coroa da vida eterna. Que coisa linda, né? Essa é a nossa razão de existência aqui na terra. Olha, você não veio aqui em vão. Você não nasceu em vão. Você não está vivendo em vão. Você não vai morrer em vão. Porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano de salvação na tua alma. O sacrifício vivo de Jesus Cristo, mediante a todos os sacrifícios que foram feitos desde o antepassado, o mais importante de todos é a morte e ressurreição de Cristo, para que Ele venha salvar a sua alma, para que Ele venha fazer de você uma nova criatura, para você poder viver em novidade de vida aqui nessa terra, ser abençoado 100 vezes tanto e por fim receberá a coroa da vida eterna do justo juiz. E na cidade que você irá morar, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá
falsidade. Lá nós iremos viver eternamente, sem dor, sem agonia, sem problema. Nós iremos ser semelhantes aos anjos de Deus e viveremos eternamente. Não haverá mais morte, só vida eterna. E se você crê nessas palavras que eu estou te dizendo aqui agora, não demore muito. O que é que você está esperando? Você está perdendo muito tempo. Você está correndo um grande risco, né, de um dia morrer e você não ter o direito da salvação. Então, meu amigo e minha amiga ouvinte, nesse momento, abra o teu coração e converse com Deus. Converse com Ele. Pergunte a Ele qual é o plano dele na sua vida. E Ele vai te responder. Abra o teu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Para que assim o Senhor possa trabalhar poderosamente na sua vida. Naquele grande dia, nós nos encontraremos lá no céu, se assim formos fiéis aqui na terra até o fim. Tá bom assim? Então, é isso que Deus tem para passar para vocês nessa manhã. Essa maravilha de palavra. Esse momento lindo, aonde você tirou nesse momento as suas dúvidas. Não adianta ficar perguntando, isso. Todas as vezes que nós ficar perguntando, tentando tirar dúvida, tentando questionar, querendo dizer, a gente não está pregando aqui placa de igreja, a gente está pregando a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, né? Nosso intuito é esse. Placa de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. O que salva é sua obediência à palavra de Deus e a sua permanência na sua graça gloriosa e aguardar o dia da redenção. É isso que vai lhe salvar. As suas boas obras também vai lhe salvar. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a razão da nossa existência aqui na Terra. Viemos para aqui para sermos felizes, para termos esse privilégio de estar com Deus, aonde Ele está agora, assistindo esse momento que você está assistindo esse vídeo. Então tá aí um recado de Deus. Forte abraço a todos, uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe e que a paz e a graça do nosso Deus esteja no seu coração. Forte abraço.